Sejam bem-vindos a mais um episódio do Sherry Talks. Hoje vamos falar um bocadinho sobre o lado menos visível, que é o lado jurídico, que quase ninguém fala, e hoje trouxemos aqui uma pessoa bem especialista nisso. Trouxemos o Bruno Gutmann para falar-nos um bocadinho sobre essa parte jurídica, todo o sistema de criar a empresa e transformar as ideias em realmente empresas, em realmente acontecimentos. E também vale dizer que o Bruno é o primeiro advogado a integrar na direção de delegação de Braga da Ordem dos Advogados em Portugal. E isso é muito incrível. Muitos parabéns por essa conquista, Bruno. E agradeço imenso por ter tirado do seu tempo, que é para vir aqui fazer essa entrevista conosco, estar aqui conosco a partilhar um bocadinho sobre o seu conhecimento, um bocadinho sobre as suas conquistas. E hoje vamos fazer bastantes perguntas, que é para entendermos exatamente o que é que faz, como faz e o porquê faz. Bruno, obrigado por ter vindo. Para mim, ou seja, já conheço o Bruno, já tivemos a oportunidade de fazer também trabalho juntos e conheço a trajetória do Bruno aqui em Portugal. Parabenizo justamente agora por recentemente ter integrado, né, a direção da delegação de Braga da Ordem dos Advogados. Eu acho que é um facto histórico, muito representativo e vai de encontro do resultado do trabalho que tu tens feito cá em Portugal e que podemos falar um pouco mais. Por isso, muito obrigado. E vou deixar a Dani hoje falar muito mais do que eu tenho cortado ultimamente, para conhecermos um pouco mais do trabalho do Bruno. Pronto, Bruno, a primeira pergunta é, já sabemos que formou-se em Direito, óbvio, é um advogado, mas eu queria saber como é que percebeu que não queria apenas exercer a advocacia, mas queria escalar um bocadinho isso, mas tirar um bocadinho do sentido tradicional. Como é que percebeu? Bom, primeiramente agradeço o convite, obrigado a vocês. O advogado, por natureza, ele é um empreendedor. A advocacia é uma profissão, ela até existe, tem os concursos públicos, mas o advogado mesmo, via de regra, é aquele sujeito que abre o seu escritório, aluga seu espaço e vai correr atrás de clientes e para defender os direitos dos seus clientes, enfim, mas é o empreendedor, porque ele se forma na faculdade, tira sua habilitação como advogado e tem que correr atrás daquilo. Exato. Né? Então, claro, não vamos falar no empreendedorismo de uma startup, de tecnologia, mas, bem comparando, né, é a startup de antigamente. Então, o advogado, muito por natureza, é empreendedor. Eu acho que isso é interessante, eu nunca tinha ouvido isso. Nem eu. Mas estou tentando fazer essa análise e que de facto tem esse sentido no sentido dos advogados, não só dos advogados, dos contabilistas, ou seja, os prestadores de serviço, muitas vezes, sim, quando não vão trabalhar por conta de outra, para uma empresa, né, eles têm que gerir ali não só o seu conhecimento técnico, mas uma gestão do negócio. Isso. Né, e que obriga ali, então, ter um conhecimento que vai além do seu conhecimento técnico pelo qual ele está pronto a desenvolver a sua carreira. Sim, o profissional liberal, né, que falam no Brasil, que é o trabalho por conta própria, né, aqui em Portugal, é isso. Ele, além de ser o profissional da sua área, ele ainda tem que se preocupar em gerir a empresa. Né? Pode ser a empresa de uma pessoa só, sim, mas aquilo cresceu um pouquinho, aí ele já contrata uma recepcionista, uma secretária, cresceu mais um pouquinho, já tem um estagiário, e até aquilo pode tornar-se uma grande empresa. Mas você, de facto, perde muito do seu tempo não exercendo a sua profissão, mas a gerir o negócio. O processo. Processo que não é processo jurídico. É processo de gestão. Eu lembro muito, do início de carreira, chegou num momento, eu lembro desse momento em que nós tínhamos uma secretária que atendia os clientes e telefonemas, e ela atendia o telefone, alô, né, estou? Eu falo, não, peraí. Eu coloquei ela para fazer um curso de como atender telefone. Por quê? Porque tinha que profissionalizar aquilo. Então, a partir dali, ela começou a atender, aqui é o escritório de advocacia, doutor Bruno Gutmann. E você,
preocupar, né, em exercer a sua profissão, em ter clientes, em entregar o serviço ao cliente, também tem que se preocupar com isso. Olha, como é que vai funcionar? Quem atende o telefone? Como é que responde e-mail? Exatamente. Essa gestão, o profissional individual, ele é um empreendedor. Tem que ser. Tem que ser. Tem que ser, né? Tem que ser. Tem que ser. Mas olha, obrigado, porque eu nunca tinha pensado nessa ótica, mas de facto, exato. É autogestão. Mas pronto, o Bruno é advogado, é empreendedor e ajuda também a criar pontos legais e operacionais entre empresas que transformam a intenção em ação, obviamente. Mas, Bruno, o que é que exatamente o Bruno faz? Que é para as pessoas entenderem, antes de eu estar a fazer perguntas, eles entenderem o que o Bruno faz. Bom, eu tenho 22 anos de advocacia, tá? Grande parte eu exerci lá no Brasil, né, a partir do Rio de Janeiro, mas tive atuação no Brasil todo. Atuei também, no meu escritório nós também tínhamos uma área do direito desportivo, então eu também cheguei a atuar em tribunal internacional, na FIFA, por exemplo. Então, mas era essa advocacia do contencioso, a advocacia tradicional mesmo, né, do cliente com processo. E quando eu pensei em vir para Portugal, já estava também um pouco cansado daquilo, porque nós lidamos com o processo dos outros, né? Meu pai, que também era advogado, meu pai falava que o advogado era o psicólogo da alma do cliente, né? Então, além de defender o direito do cliente, a gente escuta o cliente, e aquilo é cansativo, chega num momento que é cansativo um pouco. Então, quando eu vim para Portugal, eu falei, olha, já que eu tenho que mudar de país, eu também vou aproveitar e fazer uma mudança na minha carreira para sair um pouco daquela advocacia tradicional de processo de litígio para ir mais para a área da consultoria. Né? E na área de consultoria, aqui, meio que de forma natural, chegou aqui em Portugal, naturalmente entra um pouco na questão da consultoria de imigração. Né? Muitos brasileiros, estrangeiros aqui em Portugal te procuram muito por conta disso. Mas eu acho que isso é uma porta de entrada, mas não é uma área que eu me agrade ficar só nisso. Então eu busquei, durante esse tempo, já estou em Portugal há 6 anos, busquei aumentar a área de consultoria e partir muito para a questão da tecnologia, startups, porque eu vi que era um mercado efervescente em Portugal, muito falado, muito comentado, então eu comecei a entrar nesse mundo para ter uma outra área de atuação também. E também acabei recebendo um convite, foi até onde eu conheci o Igor, né? Nós fomos convidados para internacionalizar uma fundação brasileira de comércio exterior e durante 2 anos nós fomos diretores, trabalhamos com isso e foi um case de sucesso em que nós internacionalizamos essa fundação. Então nisso nós também tivemos muita experiência da própria internacionalização, como também relacionamento, seja a nível empresarial e governamental, entre Brasil, Portugal e países da CPLP. Então é um bocado de tudo que eu faço. Oh, que resumo! Mas Bruno, foi difícil fazer essa transição para o mundo dos negócios? É sempre difícil você, depois de quase 20 anos de carreira, não vou dizer recomeçar, mas mudar ali de área um pouco, porque nem todos os clientes que você já tem na tua vida são daquilo, vão ter demandas nessa área nova. Então, a dificuldade estudar, o advogado, ou enfim, profissionais em geral, tem que se atualizar o tempo todo. Né? E no direito nós estamos sempre a estudar modificações de leis e tudo mais. Então, estudar uma nova área já é algo rotineiro e comum e necessário. Mas ali você tem que aprender, olha, como é que eu vou agora encontrar clientes para me contratarem os meus serviços nessa área. Você é novo naquilo ali. Né? Então acho que esse é o maior desafio do empreendedor, ou enfim, de quem está mudando, ou começando um novo negócio, ou mudando de negócio, que eu acho que hoje tem acontecido até muito na nossa geração de 40 anos mais, que muitas pessoas mudaram de ramo. Né? Então é um esforço que se faz toda hora, é um desafio, não entrar na área propriamente, mas de como que você vai gerar negócios nessa área.
Exato. E como é que surgiu a ideia de internacionalização e de trabalhar com estrangeiros, dar apoio aos estrangeiros em Portugal? Isso foi, como eu falei, isso foi um pouco natural, né? Nem era uma vontade propriamente minha, mas brasileiros ali, normalmente em Braga, me procuravam, olha, preciso, ou já tenho direito à nacionalidade portuguesa, ou como é que eu faço isso, como é que eu me legalizo. A questão da nacionalidade portuguesa, isso sim eu pude aproveitar. Muitos dos meus clientes lá do Brasil que tinham direito à nacionalidade portuguesa porque o pai era português, ou a mãe, o avô, a avó. Então isso acabou agregando ao que eu já tinha, né? Mas foi um movimento natural, a questão de ajudar e dar consultoria para imigrantes, né? E depois na internacionalização eu também acho que é um pouco natural, porque no meu caso, eu vim com uma bagagem profissional de 20 anos de experiência do Brasil, com contatos, networking. Era advogado, mas tinha um networking com empresários e classe média. Então, eu acho que é um pouco natural, porque as pessoas falam, peraí, você foi para Portugal, se eu quiser levar minha empresa... Então isso acaba ali criando ali um próprio ecossistema que você acaba entrando na área. Você vai chamado para entrar naquela área, né? Então é levado para, né? É levado para isso. É levado para isso, né? Porque é da curiosidade. Sim. Né? Às vezes aconteceu muito. Amigos, clientes. Pô, peraí, você se mudou a Portugal? É um passa-palavra, né? Passa-palavra. Pô, funcionou? Como é que é? Como é que é? Pô, e negócios, como funciona? E aí aquilo, aí o networking, o seu empreendedorismo de transformar aquela dúvida, aquela curiosidade do seu amigo ou do seu cliente em negócio. Bruno, e tu estás em Portugal há quantos anos? 6 anos. Há 6 anos. E desde quando tu chegaste, ou seja, todo esse processo que tu foste desenvolvendo cá, não sei, desde quando sai de Portugal, desde quando sai do Brasil, quer mudar um pouco o mindset, não abandonando a profissão, mas adaptando a uma nova realidade. E falando dos imigrantes, empreendedores, né, empresários, e pontualmente do Brasil, porque penso que é o maior fluxo que você deve ter, que tens hoje. Como é que tu vês hoje esta realidade em Portugal do empreendedor estrangeiro que vem para Portugal desenvolver negócio? Muito hoje tem se falado do ambiente de negócio em Portugal, os prós e contras, a parte mesmo burocrática, né, para poder chegar, investir. Sem falar e sem colocar a própria visão do que é um imigrante, né? No sentido literal, mas também na vertente prática da coisa, né? Aquele que vem para desenvolver o seu próprio negócio também, aquele que vem para trabalhar por conta do outro, ou seja, tá segmentado. Mas como é que tu vês hoje esse cenário dos empreendedores brasileiros em Portugal, em termos de setores, de expectativa que tu percebes deles, sendo um psicólogo, como estava a dizer que teu pai mencionava, como é que tu sentes isso hoje? Eu acho que o brasileiro também tem um pouco do ADN do empreendedor, né? O brasileiro, a gente fala isso, que o brasileiro tenta arrumar dinheiro e criar um negócio de qualquer lado. Então eu tenho visto nesses 6 anos que realmente cresceu muito não só a imigração, mas a imigração de pessoas, de gente que queria empreender. Tá? E o brasileiro, claro que se destaca, porque primeiro que é a maior comunidade de estrangeiros hoje em Portugal, então é natural que se enxergue mais o brasileiro. Mas outras nacionalidades também vêm com a mesma perspectiva. Eu acho que tem muito espaço aqui em Portugal, tá? E é engraçado, acho que é tudo uma questão de ponto de vista. Tem pessoas que falam, Portugal, mas Portugal é muito pequeno, 10 milhões de pessoas só. Eu falo, depende, mas o que você vai ver? Quantos clientes você precisa para o seu negócio? No seu negócio, você consegue atender 10 milhões de pessoas? É diferente, você imagina vender um produto numa grande rede de supermercados que, sim, o país inteiro vai consumir. Isso é uma coisa. Agora, se você presta um serviço ou vende até um produto que você não vai conseguir nem atingir os 10 milhões, então Portugal é uma boa oportunidade para você. Né? Então começa daí. Você olhar o lado bom do que o país pode ter.
É um país que tem burocracia? Tem, como vários outros. Acho que essa questão você falar, qual país que não é burocrático? Né? O próprio Brasil, né? O próprio Brasil. E eu acho que quando o brasileiro vem a Portugal, a gente entende muito quem nós somos. Somos mais parecidos do que imaginamos. Né? Então, até a burocracia tem, mas se você abrir uma empresa, é regular, assim, simples. Até em comparação ao Brasil, no Brasil, você para abrir uma empresa, qualquer que seja, você tem que ter um alvará da Câmara Municipal da sua cidade para ter aquela empresa, né? Isso não tem em Portugal. Você não precisa de alvará. Você basicamente abriu a empresa está aberta e já pode funcionar. Então, no meu ver, é menos burocrático você abrir uma empresa em Portugal que aqui no Brasil. Né? Questões tributárias um pouco diferentes, mas com alguma semelhança. E o ambiente de negócios, eu acho que é você que tem que fazer o teu ambiente de negócios. O estrangeiro não pode. Eu acho que o grande erro que principalmente o brasileiro comete aqui em Portugal é ele trazer o negócio dele com a visão do Brasil. Não, mas isso aqui no Brasil, imagina, isso aqui no Brasil vende, todo mundo consome. Mas em Portugal as pessoas vão consumir? Ou já conhecem esse produto? Né? Outra coisa, será que a comunidade brasileira que existe em Portugal é suficiente para manter vivo o seu negócio? Né? Então isso tem que ser muito bem estudado. Não adianta vir com essa expectativa de que aquilo é muito consumível no Brasil e que às vezes não é em Portugal. Né? Eu posso dar uns exemplos até na área dos alimentos. Né? O Guaraná. O Guaraná é uma bebida famosíssima no Brasil, que em Portugal, mais recentemente, é que passou a ser conhecido. Né? Antigamente até era importado do Brasil e agora já passa até a ser produzido em Portugal. Mas porque houve uma dinâmica em que aquele produto teve conhecimento do que é aquele produto. O português não consome ainda, é muita comunidade brasileira, mas aos poucos vai se consumir. Pão de queijo é outro exemplo. Hoje o pão de queijo já é um produto que você encontra em pastelarias aqui em Portugal, no mercado congelado, né? Mas certeza que há 10 anos atrás não era dessa maneira. O açaí é outro exemplo. Né? Então, mas o açaí no Brasil todo mundo come, mas em Portugal não. Então você tem que trazer. Eu acho que um problema desse que nós temos hoje aqui, eu e o Igor até tivemos um trabalho nessa área, que é com a cachaça. Né? O brasileiro acha que trazer cachaça para Portugal é simples e que vai vender muito bem. Sendo que tem que entender que o europeu, em geral, não só o português, mas o europeu enxerga a cachaça brasileira como um produto para fazer caipirinha. Então você tem que mudar essa mentalidade, esse mindset, né? Fazer um trabalho de marketing, divulgação e mostrar para o europeu que tem vários níveis de cachaça, né? Algumas comparáveis ao uísque e tal, mas você não pode trazer uma cachaça hoje de 70 euros para ser vendida aqui, que é certeza absoluta que ninguém vai comprar. Sem ter um bom posicionamento, sem ter uma boa comunicação. Exatamente. Você tem que investir naquele seu produto, no seu serviço, para que as pessoas aqui conheçam, porque eu acho muito difícil de você manter vivo um negócio com foco apenas, mas tem muito brasileiro em Portugal hoje, então essa comunidade vai sustentar o meu negócio. E não é por aí. Claro. Desculpa, não, eu ia te cortar mais uma vez, mas depois... Pensaste melhor. Eu pensei, não. Então que dá cortaste depois da minha pergunta. É exatamente o que eu pensei. É mesmo isso que eu estava a pensar. Então, já falamos de dificuldades e oportunidades para os estrangeiros. O que é que o Bruno vê de oportunidades aqui em Portugal? Acho que a primeira é serviços. Tá? Vou dar um exemplo, até em relação ao Brasil. Lá no Brasil nós temos restaurantes, né, em que todos eles, quase todos, têm uma área lá do restaurante que é uma área kids, ou seja, que os miúdos ficam ali a brincar enquanto os pais estão a comer. Isso não existe aqui na Europa, né? Então, o restaurante que criar essa área kids vai bombar, né? Bem falando, vai ser muito sucesso. Por quê? Porque os pais, diferente do Brasil, que muitos pais têm babás ou têm onde deixar seus filhos, aqui não é a realidade. Então, aqui o pai, para ir ao restaurante, ele tem que levar o filho junto. Muitas vezes ele deixa de ir ao restaurante porque não tem com quem deixar o filho, vai atrapalhar e tal. Então, se fizer um restaurante com área kids, certamente vai ter sucesso. Então, estou dando um exemplo aqui, muito rápido, né? E outros serviços. Eu acho que é uma questão
de chegar no país, entender como é que funciona o ambiente de negócio, fazer pesquisa de mercado, ver, olha, como é que é essa área ou esse produto, como é que é, tem, não existe, como funciona. Eu acho que é perder um pouco de tempo e gastar uma energia nessa pesquisa. Tá? E não, mais uma vez, não vir com a cabeça de, não, isso aqui funciona muito bem no Brasil, vou abrir em Portugal que vai ser sucesso. Não. Aí é chance, quase que 100% de chance de dar errado. Né? E também produtos. Falamos, o pão de queijo hoje é um produto, já tem fábricas hoje de brasileiros aqui em Portugal que fabricam pão de queijo, fabricam queijo coalho. Produtos da culinária brasileira hoje começam a ser produzidos em Portugal. Né? Então, mas é aquilo, é uma questão de você estudar um pouco o seu produto ou o seu serviço para ver se encaixa aqui em Portugal e na Europa. Sim, e aí, Bruno, por exemplo, este ponto que eu acho que é bem interessante, estamos a falar em termos de identificação de oportunidade de mercado, em termos de modelo de negócio nesse sentido. Agora, no que diz respeito mesmo à parte jurídica, o que tu acha que são os cuidados que, imagina, um empreendedor aqui chega, não é o caso, mas imagina, eu posso criar um espaço kids, né, um espaço infantil. Mas qual é a legislação para isso? Como é que eu coloco? Quais são as normas de segurança? Não é só a ideia em si, né? E como é que ele pode se organizar para isso? Não, eu posso até trazer um caso concreto para ilustrar isso. Eu soube da história de um brasileiro que ele queria criar aqui em Portugal uma fábrica de pão de queijo. Tá? Então ele lá do Brasil ainda, já tinha um amigo que morava cá, e quero comprar um imóvel, tal, mas esse meu amigo, aquela questão, amigo, já está aqui, sim, não quis consultar um advogado. É um amigo consultor. Um amigo consultor, né? Então o amigo viu um imóvel qualquer e ele comprou, lá no Brasil, comprou um imóvel para, vamos instalar nossa fábrica de pão de queijo nesse imóvel, tal, e instalou. Aí veio para Portugal, instalou aquela fábrica. Mas logo em seguida ele descobriu aqui que em Portugal existem os fundos europeus que ajudam muito no crescimento das empresas, que ele pode pegar se candidatar a esses fundos, em que ele tem um retorno, às vezes, a fundo perdido de alguma quantia, ou seja, o governo investe uma parte do dinheiro no seu negócio. E ele não conseguiu sequer submeter a candidatura para os fundos, porque ele precisava lá de um documento específico da fábrica dele para o processo. E para ele obter o tal documento, ele tinha que ter lá uma declaração qualquer da Câmara Municipal declarando que aquele imóvel estava ali nos padrões, enfim. E ele teve a surpresa de que naquele imóvel que ele estava não podia ter uma fábrica de nylon. Ou seja, ele comprou o imóvel, ele gastou dinheiro para comprar o imóvel, ele gastou dinheiro para equipamentos, ele instalou ali uma fábrica e não podia crescer. E só depois foi ver se podia. Só depois foi ver se podia. Verdade é essa. Mas é aquela coisa, porque já tinha um amigo que estava morando em Portugal e queria, como eu acho que aquela, vamos dar um jeitinho de tentar resolver. Não tem o jeitinho brasileiro, fica no Brasil, que não tem jeitinho. Então a falha dele qual foi? A falha dele foi a falha de conceito, de não contratar uma assessoria jurídica, um advogado, e não só um advogado, um contabilista, profissionais que são fundamentais para o dia a dia de uma empresa, para dar-lhe a consultoria prévia para ele saber como é que ele poderia criar a empresa dele, instalar a empresa dele, para que ele pudesse crescer de forma sustentável, obter as vantagens, os benefícios que o governo tem para crescimento de empresas, enfim. Então, a legislação é fundamental. O advogado é fundamental. O contabilista é fundamental. Porque ele te dá a segurança para você criar o seu negócio sem muito problema. Problema você vai ter, é do negócio. Né? Se não tiver, é porque tem algum problema. Exatamente. Então, mas você não falhar por erro grosseiro. Certo. Né? Pronto. Então, o escritório também apoia projetos inovadores, startups e fundos de investimento. E como é que se dá essa ponte entre o mundo jurídico e o mundo da tech? Isso é um mundo que eu vinha
a me inteirar mais aqui em Portugal. Portugal hoje tem um ecossistema de startups, de inovação, que é um dos melhores do mundo, não tem nem o que dizer. Muitas empresas aqui, startups de sucesso, foram criadas aqui em Portugal e estão espalhadas no mundo inteiro. Até porque Portugal funciona, aí sim, por ser um país pequeno, só com 10 milhões de habitantes, é um país que, claro, para uma startup de tecnologia não é suficiente. Mas ele funciona como um laboratório. Cria-se a startup, cria-se o produto, deu certo, ele avança para a Espanha, ele avança para a França, ele avança para o resto da Europa, para o Brasil, para os Estados Unidos. Né? Então é um sistema muito interessante. E eu gosto do assunto, do tema, e comecei a me inteirar mais sobre isso. O advogado tem que gostar de falar em público e tem que saber fazer network. Acho que é da nossa profissão isso. Então, e as startups precisam muito do networking. Né? Porque a startup, ela para crescer, essas startups normalmente o que são? É um grupo de pessoas que está ali a desenvolver uma ideia, sem dinheiro, e precisa crescer. E a ideia é boa. Então eles precisam captar dinheiro para alavancar aquela empresa e botar o produto no mercado e tudo mais. Então, o advogado pode funcionar muito como um link entre esse grupo da startup e fundos de investimento, incubadoras de tecnologia e outros players do mercado, porque às vezes imagina, uma startup, vou dar um exemplo, a startup está a desenvolver uma ideia de um produto da área de saúde. Então ela vai precisar falar com redes de hospitais. E às vezes aqueles profissionais ali, eles sabem fazer o produto, desenvolver o produto, mas não tem o contato com a rede de hospitais. Então aí nós podemos fazer essa conexão de... Sim. Então peraí, vamos lá. Deixa eu pegar aqui você pela mão, vou te levar num hospital, no seguro-saúde, enfim, seja lá quem for o cliente dessa startup e você fazer essa conexão. Agora, uma questão em cima disso, por exemplo, tu estás a dizer o que é um grupo de pessoas com uma ideia que vai buscar desenvolver, que vai buscar apoios técnicos, apoios financeiros. Como é que eles também podem se proteger ou se organizar, melhor dizendo, dessas ideias, para que amanhã, imagina, vem alguém do Brasil, eu tive uma ótima ideia que eu quero levar para Portugal. Vem aqui, reúne com um monte de gente, volta, depois de 6 meses, por coincidência ou não, ele vê aquela ideia aqui no mercado. E eu acho que tu, como advogado, vai logo te dizer, mas tu tens isso registrado, tem essa patente? Não, foi só uma ideia. Eu acho que não há muito o que fazer. Ideia todo mundo tem o tempo todo. Exatamente. Então, como é que se pode, né, se organizar para isso? Lá tá, como é que pode ter um apoio profissional? Por exemplo, eu tenho a minha ideia, valida a ideia, protege essa ideia e depois vai para o mercado, ou arranca, vai de cabeça e depois vê no que dá? O problema de arrancar e fazer e ver no que dá é que pode chegar logo ali à frente e ter que dar mais do que 2 passos para trás. Porque às vezes você... Até mesmo o nome da empresa. Pois é, exato. Às vezes a pessoa, não, tem aqui um nome, esse nome, vou usar esse nome. Mas às vezes aquele nome já está registrado para outra pessoa. Então você gastou tempo, gastou energia. E aí imagina que já tem um produto que já está no mercado, já tem cliente, e não, peraí, agora eu preciso mudar aqui o nome de tudo isso, porque esse nome já estava registrado. Tá? Então não só o nome da marca, da empresa, mas a própria ideia, às vezes o produto, você tem que proteger, né? Propriedade intelectual. Sim. Você tem que fazer o registro disso. Quem não registra não é o dono. Né? Então, agora, claro que o registro por si só também não vai garantir que alguém tenha uma ideia parecida, até porque é do negócio. Alguém em algum momento vai ter uma ideia semelhante à sua, pode não usar o mesmo caminho, a mesma tecnologia, sim, mas tá um conceito. Um conceito com outra ideia e chegar ao resultado igual. Né? Isso até é comum das empresas, do dia a dia, isso vai acontecer. Mas tem que ter o máximo de garantia para que você esteja protegido de não ter ali a sua ideia, vamos dizer assim, roubada, né? Ou que você já esteja a desenvolver alguma coisa e ter que voltar da marcha atrás, porque aquilo ali já está registrado como outra pessoa, né? Então, eu acho que o empreendedor, a startup, ele não pode achar que advogado e contabilista são despesa. Na verdade, isso é um investimento.
Porque é um investimento que pode te garantir que você não vai tomar um prejuízo à frente. Né? Porque você imagina, investiu no imóvel e ali não podia ter aquela indústria. Exato. Olha o prejuízo. Sim. Isso porque ele não contratou um advogado. Então, e estou falando aqui porque, claro que cada advogado vai cobrar seu preço, seu valor, e também de acordo com o cliente. Às vezes uma startup, jovens ali, imagina, jovens com uma ideia, não tem muito capital, o advogado, às vezes, olha, vamos combinar esse acordo para... Porque também é interessante, o advogado, eu por acaso, eu adoro esse mundo. Então, muitas das vezes eu vou fazer um acordo com o meu cliente, com a startup, olha, tá bom, a gente faz uns honorários mais baixos nesse momento, quando vocês estiverem a faturar mais, a gente aumenta, mas o importante é, a startup ter o aconselhamento jurídico, e 2, o advogado também poder prestar seu serviço com a garantia de que vai ter uma remuneração justa e que possa ser equilibrado, equacionado ao longo do tempo. Perfeito. Bruno, pode dizer-nos um bocadinho que papel os fundos podem desempenhar no desenvolvimento do ecossistema lusófono? Os fundos são fundamentais. Né, o que nós chamamos de fundos venture capital, né, capital de risco. Porque eles é que movimentam hoje o setor das startups. Né, porque essas startups não têm dinheiro e o dinheiro pertence a esses fundos. Né, eles são os donos do dinheiro. Então, o negócio é pegar a startup, pegar o fundo e fazer um match, né? Porque os fundos, eles cada um tem sua linha de investimento, nem todos investem no mesmo tipo de empresa, tem uns que gostam mais de software, outros mais de hardware, outros gostam de qualquer coisa, enfim, há inúmeras linhas. E então o fundo, ele é fundamental para a questão de dar o dinheiro, o apoio financeiro a essas startups. Agora, o que vai diferenciar um fundo do outro, na minha visão, é se aquele fundo é apenas um investidor, vai colocar o dinheiro e vai esperar aquele dinheiro rentabilizar ou não, ou se o fundo, além de botar o dinheiro, também vai dar um suporte técnico e de networking, de hands-on, que nós falamos, para ajudar aquela startup a se desenvolver mais rápido, porque isso dá menos chance da startup quebrar, né, e mais chance da startup desenvolver com rapidez. Falando nisso, como é que vê o papel das redes de contacto na vida do empreendedor? O empreendedor sem network está fadado ao fracasso. Eu acho que eu falo muito isso. Eu falo, olha, eu acho que o meu maior patrimônio, além do conhecimento técnico e tal, é o networking. Porque o networking, bem ou mal, ele é o que abre portas. Né? Muitas vezes o teu cliente não é quem vai ver uma propaganda sua num jornal ou na rede social. É um amigo seu, é alguém que te conhece, que vai ser... E aquela pessoa, por já te conhecer, tem confiança, normalmente tem confiança em você e vai indicar outras pessoas. Então o network, ele é importantíssimo, seja para abrir portas, fazer conexões, onde você precisa buscar aquilo para alavancar o seu negócio, ou até mesmo nessa rede de contatos ela servir como os seus primeiros clientes. Então, o empreendedor, seja de qual área for, tem que ter uma boa rede de network. É verdade. Mas, além disso, integrou na direção da delegação de Braga da Ordem dos Advogados. E é o primeiro brasileiro a conseguir um cargo assim aqui em Portugal. O que é que isso representa para si? Isso foi uma vitória, podemos falar assim, porque é o reconhecimento não só da questão do seu background profissional, né, porque são, no meu caso, 22 anos de advocacia. Então isso é gratificante ver que esse percurso de 22 anos foi reconhecido. Num outro país, então, acho que é maior ainda, porque, bem ou mal, você é um forasteiro, você é um estrangeiro, formado em outro tipo de escola, né, outro tipo de direito, no nosso caso, o direito brasileiro, é muito semelhante ao português, mas tem suas diferenças. A legislação cada um tem sua lei. Até porque hoje Portugal está inserido aqui na União Europeia, então também tem que observar todo esse ordenamento jurídico da União Europeia, e no Brasil é diferente. Então você chegar num país que você tem um sotaque diferente, escreve
a língua de forma diferente. O pior para mim não é nem falar, o pior é escrever. Que é, olha, falamos a mesma língua, escreve é diferente. Pô, no jurídico mesmo. No jurídico, então eu acho que você chegar num país em que seu sotaque é diferente, a forma de escrever a língua é diferente, o ordenamento jurídico é diferente, e você ser aceito num órgão representativo da sua profissão, eu acho que isso é mais do que gratificante. E para mim tem um gosto ainda maior, né, um sabor ainda maior, porque também tem a questão familiar. Meu pai foi advogado, ele certamente teria muito orgulho disso, então acho que é muito gratificante e também demonstra a integração. Né? Porque a gente só vê notícias, às vezes, nos jornais, normalmente as notícias são de preconceito e xenofobia. E eu acho que isso demonstra claramente, ainda mais sendo o órgão da Ordem dos Advogados, um órgão extremamente representativo, falar que trouxe um advogado brasileiro para dentro da sua direção, demonstra a integração social, cultural e profissional. Né? Então, eu espero que seja a primeira porta aberta para que no futuro outros mais advogados brasileiros possam participar da direção da Ordem dos Advogados aqui no país todo. Perfeito, perfeito. Eu acho que isso, como eu estava dizendo no início, isso é um reflexo não só do teu trabalho, mas também um próprio reflexo social em Portugal, né? As comunidades que estão a vir, a forma como estão a se integrar, né? E a forma como deve ser integrado, né? Para que isso possa ter realmente aqui uma harmonia sustentável socioeconômica, né? Então, parabéns mais uma vez, Bruno. Bem, o tempo está a passar. Já, né? Eu também estava achando que já tínhamos aqui. Eu falei, olha, que já passamos o tempo. Eu já vi o João ali dar um olhar assim estranho. Eu pensei, deixa-me já cortar. Mas eu também não quero cortar sem fazer a última. Pronto, estamos a meio, não chegamos a perguntar sobre tudo, mas tirando isso, eu vou ter que perguntar, que eu agora estou a perguntar a todo mundo, para pedir um conselho para quem está na área, quem está a entrar na área, quem está na área da advocacia, está a começar a empreender, ou ao contrário, um conselho que o Bruno daria a essa pessoa? Primeiro é estudar. Estudar o seu negócio, estudar a técnica. Não dá para você tirar um diploma na universidade, seja lá qual for, e achar que aquilo é suficiente. Você tem que estar o tempo todo em atualização. Sim. Da área que for. E segundo, network. O networking é fundamental. Então, tem vergonha, tem que acabar sua vergonha, participar de eventos, porque também tem uma grande frase que eu acho que é importante. Quem não é visto, não é lembrado. Então, você viu que tem um evento da sua área? Vai. Mesmo que você não conheça ninguém. Lá você vai conhecer. Não tem problema. É ir a esses eventos. E acho que o terceiro é não ter medo. Não ter medo e coragem, vai pra frente, empreende. Tem horas que você vai ter vontade de desistir, mas permaneça fiel à sua ideia, ao seu objetivo, que a recompensa virá em algum momento. Que eu tenho um conselho. Bem, infelizmente vamos ter que encerrar a nossa conversa, mas para além do conselho do Bruno, eu vou dar mais é muito básico, que é: um advogado é um investimento, que foi o que o Bruno disse durante essa conversa e foi uma coisa que ficou aqui na minha cabeça, porque eu sei que muitos jovens que estão a começar agora não pensam isso, infelizmente. Inclusive eu também não pensava isso e o Bruno com essa conversa mudou totalmente o meu pensamento. Vamos aqui. Então eu gostaria muito que quem tivesse a abrir uma empresa ou a pensar em começar um negócio, invista num advogado, invista num contabilista, como o Bruno disse, porque é um passo muito importante para evitar problemas futuros, que ninguém quer isso, ninguém quer perder o investimento que fez, ninguém quer perder o dinheiro. Então é isso. Muito obrigada, Bruno, mais uma vez por estar aqui conosco, tirar o seu tempo que é para vir explicar um bocadinho sobre o sistema jurídico, que é uma coisa que não se fala muito. Então foi bem interessante, um tema bem diferente do que nós temos falado ultimamente aqui. Obrigada. Muito obrigado, Bruno. Obrigado a vocês. Uma vez mais poder contar aí contigo. Obrigado. Obrigado. Então, antes de desligar a câmera,
Não se esqueçam de partilhar esse episódio se a conversa foi interessante para vocês. Partilhem muito, metam nos vossos stories do Instagram, no TikTok, onde quer que seja, partilhem esse episódio, por favor, e os outros também. Tchau, tchau. Muito obrigado.